Imagine uma pessoa, de joelhos ao lado da cama, fazendo a mesma oração, pela 100ª vez, pedindo que uma situação termine, pedindo que a dor passe, pedindo que o problema desapareça. Agora imagine essa mesma pessoa, algum tempo depois, mais forte, mais madura, mais próxima de Deus, mais preparada do que jamais esteve. Este vídeo é sobre o que aconteceu no meio, entre a oração e a resposta, entre a dor e o propósito, entre aquilo que ela queria remover e aquilo que Deus estava construindo. Porque existe uma pergunta desconfortável, mas extremamente importante. E se Deus estivesse usando exatamente aquilo que você está pedindo para Ele parar? E se a luta não fosse apenas um obstáculo? E se fosse uma preparação? E se a espera não fosse apenas atraso? E se fosse treinamento? Eu sei, ninguém gosta de ouvir isso, porque quando algo dói, tudo o que queremos é que termine. Quando algo pesa, tudo o que queremos é alívio. Mas algumas das maiores transformações da Bíblia aconteceram em lugares que ninguém queria estar. Por isso fique até o final, porque talvez você esteja olhando para um problema, enquanto Deus está construindo uma resposta dentro de você. E essa pode ser a virada que você ainda não percebeu. Existe um momento na vida em que a luta deixa de parecer temporária e começa a parecer permanente. Você ora, mas nada muda. Você espera, mas nada acontece. Você acredita, mas a situação continua igual. E então surge a pergunta: por quê? Por que Deus não remove isso? Por que Deus não resolve logo? Por que essa batalha continua? O apóstolo Paulo enfrentou exatamente essa dor. Ele chamou aquilo de espinho na carne. Não sabemos exatamente o que era, mas sabemos o efeito que causava. Era algo que o machucava, algo que limitava, algo que ele queria ver desaparecer. E Paulo orou, não apenas uma vez, não apenas 2 vezes, 3 vezes ele pediu ao Senhor, 3 vezes, com sinceridade, com fé, com expectativa. Mas a resposta não foi a que esperava. O espinho permaneceu. Imagine isso, um homem usado por Deus, pregando, ensinando, transformando vidas, mas carregando uma luta que desejava abandonar. E talvez isso tenha sido o mais difícil, porque Paulo sabia que Deus tinha poder. Sabia que Deus podia resolver, mas a situação continuava ali. É exatamente nesse ponto que muitas pessoas desistem, quando Deus não responde da forma esperada, quando a solução demora, quando a luta continua, quando o milagre não acontece imediatamente. Mas Paulo ainda não enxergava o que Deus estava fazendo. Ele via o espinho, Deus via a formação, ele via a dor, Deus via o propósito. Ele queria que aquilo terminasse, mas Deus estava usando aquilo para construir algo maior. E talvez a mesma coisa esteja acontecendo agora. Talvez você esteja tentando escapar de uma estação que Deus está usando para preparar sua próxima fase, porque nem tudo que dói está destruindo você. Algumas coisas estão transformando você. Agora, escute a resposta que Deus deu a Paulo. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. À primeira vista, essa resposta parece estranha. Paulo pediu que a luta acabasse, mas Deus falou sobre graça. Paulo pediu remoção. Deus ofereceu sustento. E é aqui que muitos não entendem, porque às vezes Deus muda a situação, mas outras vezes Ele muda você dentro da situação. Agora observe a primeira frase. A minha graça te basta. Basta. Não significa pouco. Não significa sobreviver por pouco. Significa suficiente, completa, capaz de sustentar você até o fim. Deus estava dizendo: Paulo, o que você precisa neste momento, eu já estou fornecendo. Você não está sozinho nessa batalha. Você não está abandonado nessa luta. Minha graça está com você. Agora escute a segunda parte. Porque o meu poder não é o seu poder, não é a sua força,
Não é a sua capacidade, é o poder de Deus. O mesmo poder que criou, que sustentou, que libertou, que ressuscitou. Agora vem a parte mais surpreendente: se aperfeiçoa na fraqueza, não na força, não quando tudo está sob controle, não quando você tem todas as respostas, na fraqueza, no lugar onde você reconhece sua necessidade, no lugar onde você para de confiar apenas em si, no lugar onde aprende a depender de Deus. Paulo enxergava um espinho. Deus enxergava uma oportunidade. Paulo enxergava uma limitação. Deus enxergava um processo. Paulo queria que aquilo terminasse, mas Deus estava produzindo algo eterno. E talvez essa seja a palavra para você hoje. Talvez aquilo que você mais quer remover seja exatamente o lugar onde Deus está revelando sua força. Talvez a luta não tenha vindo para parar sua história. Talvez tenha vindo para preparar sua virada, porque Deus nunca desperdiça uma dor entregue em suas mãos. E quando o propósito estiver completo, você verá que Ele estava trabalhando o tempo todo. Então, como viver? Quando Deus ainda não removeu aquilo que você quer ver acabar, como esperar a virada, sem perder a confiança? Primeira atitude: pare de perguntar apenas quando vai terminar. Comece a perguntar o que Deus quer ensinar. Essa mudança de pergunta transforma tudo, porque tira seus olhos apenas da dor e coloca seus olhos no propósito. Nem toda luta existe para destruir. Algumas existem para desenvolver. Segunda atitude: permaneça disponível. Não coloque sua vida em pausa. Não espere tudo melhorar para obedecer a Deus. Não espere a situação mudar para continuar caminhando. Paulo continuou servindo, continuou avançando, continuou cumprindo sua missão, mesmo carregando aquilo que desejava abandonar. A virada costuma encontrar pessoas em movimento, não pessoas paralisadas. Terceira atitude: prepare-se para aquilo que Deus está formando. Existe uma diferença entre suportar uma luta e ser preparado por ela. Quem apenas suporta, conta os dias. Quem está sendo preparado, aprende durante o processo, cresce durante o processo, amadurece durante o processo. Talvez você ainda não veja a resposta completa, mas já pode perceber as mudanças. Talvez sua fé esteja mais forte. Talvez sua paciência esteja crescendo. Talvez sua dependência de Deus seja maior. Talvez sua visão esteja mais clara. E isso não é um detalhe. Isso é parte da provisão. Porque Deus não está apenas preparando uma resposta para você. Ele está preparando você para a resposta. E quando a virada chegar, você entenderá algo importante. O que parecia atraso era preparação. O que parecia obstáculo era treinamento. E o que parecia apenas sofrimento estava produzindo algo muito maior do que você imaginava. Agora vamos agradecer antes de ver. Repete comigo: Senhor, obrigado porque o Senhor está trabalhando, mesmo quando eu não consigo perceber. Obrigado porque nada do que estou vivendo é invisível para Ti. Obrigado porque o Senhor conhece cada luta, cada lágrima, cada noite difícil, cada oração que fiz em silêncio. Hoje eu escolho agradecer. Antes de entender tudo, antes de ver a resposta completa, antes de enxergar a virada. Obrigado porque o Senhor continua presente, mesmo nos dias em que me sinto fraco. Obrigado porque a Tua graça continua me sustentando. Obrigado porque o Teu poder não depende da minha força. Obrigado porque o Senhor transforma dificuldades em crescimento. Obrigado porque o Senhor transforma espera em preparação. Obrigado porque o Senhor transforma dor em propósito. Eu creio que existe algo sendo construído, mesmo agora. Eu creio que existe algo sendo preparado, mesmo quando não vejo. Eu creio que nenhuma lágrima foi desperdiçada. Eu creio que nenhuma oração foi ignorada. Eu creio que nenhum dia de espera foi em vão. Obrigado porque o Senhor está formando em mim aquilo que eu ainda não consigo enxergar.
Obrigado porque a minha história não está parada. Ela está sendo conduzida pelas tuas mãos. Eu descanso nessa verdade. Eu descanso nessa promessa. Eu descanso no teu cuidado. E sigo em frente com confiança, porque sei que o Senhor continua agindo, mesmo no silêncio, mesmo na espera, mesmo durante a luta. Amém. Siga com expectativa. Talvez aquilo que você quer que pare seja exatamente o que Deus está usando para preparar a maior virada da sua história.